Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma exposição doutrinária da Sociedade Espírita Caridade e Fé. Nós vamos comentar hoje o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado por Kardec, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. No item 1 deste capítulo, Kardec cita um texto do Evangelho de Mateus em que Jesus diz assim: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E Kardec diz que com essa recomendação, Jesus prescreve que ninguém deve cobrar por alguma coisa que não pagou para ter, por alguma coisa que se recebeu de graça. E ele comenta que o dom que os apóstolos receberam, que era de expulsar maus espíritos e de curar doentes, tinha sido dado de graça por Deus e, portanto, eles não deveriam cobrar por isso, não deveriam fazer disso um meio de vida. Esse dom de curar, em maior ou menor escala, todos nós temos. Todos nós emitimos energias que podem ser boas ou más, podem ter maior ou menor intensidade, e essa qualidade, a qualidade que essas energias vão ter, vai depender da nossa harmonização com as leis do Pai. Quanto mais harmonizados com as leis de Deus, ou seja, quanto mais elevado o nosso padrão vibratório, melhor a qualidade dessas energias. Quanto mais baixo o nosso padrão vibratório, ou quanto menos harmonizados com as leis de Deus, menos benéficas são essas energias, e podem ser até mesmo energias negativas, que podem prejudicar quem recebe essas energias. Objetivamente, sempre que estivermos pensando no bem, estivermos sentindo afeto por alguém, estivermos auxiliando alguém, estivermos em paz, estivermos alegres, a tendência é o nosso padrão vibratório estar mais elevado. E aí vamos emitir energias boas. Quando estivermos tristes, ou muito cansados, ou estivermos irritados, estivermos magoados, estivermos sentindo ódio por alguém, nessas condições o nosso padrão vibratório vai ser mais baixo e as nossas energias, consequentemente, vão ser menos benéficas e podem até mesmo ser energias que causem prejuízo a quem as receba. No capítulo 10 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim: categorizamo-nos por bons ou maus conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo, diz ele, constituem cargas de energias eletromagnéticas com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos. Energias que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnados dos recursos infelizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Ou seja, nós emitimos e assimilamos energias permanentemente. As energias que emitimos, quando elas são benéficas, elas fazem bem aos nossos irmãos que a recebem, mas também nos beneficiam, inclusive fisicamente. As energias negativas que nós emitimos, elas vão prejudicar aqueles que as recebem, mas igualmente, primeiro vão nos prejudicar, inclusive fisicamente. Há pessoas que possuem essas energias em grau maior, esse dom de curar em grau maior, como diz Kardec lá nos itens 175 e 176 do livro dos Médiuns, em que ele diz que as pessoas, quando utilizam as suas energias para curar doentes, elas sempre são auxiliadas por bons espíritos, que potencializam essas energias e tornam essas energias mais benéficas ainda.
Quando Jesus esteve entre nós, esse dom foi dado para os apóstolos num grau superlativo. Por quê? Porque era necessário chamar a atenção das pessoas para a boa nova que o Cristo estava trazendo. E que forma melhor de chamar a atenção, de mostrar que o Cristo tinha vindo do Criador, né? Estava agindo em nome do Criador, do que fazendo curas, né? Expulsando espíritos que estavam prejudicando pessoas, curando doentes, curando leprosos, etc. E tal. Então, esse dom que foi dado em grau superlativo aos apóstolos foi dado para chamar a atenção para a Boa Nova. Mas o Cristo disse que eles não deveriam utilizar esse dom para ganhar dinheiro. Nos itens 13 e 4, eles se referem à questão de preces pagas, e tem um texto dos evangelhos, nos evangelhos de Lucas, de Marcos e de Mateus, em que o Cristo diz que as pessoas não deviam ser como os escribas e como os fariseus, que gostam de se exibir com longas túnicas e que dizer assim, e que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Né? Ou seja, que a pretexto de fazer preces para defender, para beneficiar essas viúvas, né, cobravam exorbitantes quantias delas, como se o que importasse nas preces fosse a quantidade de palavras. E nós espíritas sabemos que a quantidade de palavras não tem nada a ver com o atendimento da prece. Mas Kardec diz assim, Deus não vende os benefícios que concede. Então como é que uma pessoa que não é o distribuidor desses benefícios, que não pode garantir que a pessoa vai receber os benefícios que pede na prece, como é que essa pessoa vai cobrar para fazer prece para alguém? Aliás, pagar por uma prece, se a gente pensar bem, é beneficiar aquele que não nos ajudou. Porque quando se faz uma prece, a gente pede ajuda a Deus, a Jesus ou aos bons espíritos. E se é Deus ou Jesus ou os bons espíritos que nos auxiliam, por que é que a gente vai dar dinheiro para uma pessoa? Faz sentido isso? Não é mais ou menos como eu estar precisando que alguém construa um muro para mim e alguém chama um pedreiro e esse pedreiro vem na minha residência com as suas ferramentas, com os seus materiais, com o seu trabalho, constrói o muro e em vez de pagar para o pedreiro, eu pago para a pessoa que o chamou. Isso é justo? É claro que não. Aquele que chamou o pedreiro merece receber o pagamento pelo trabalho do outro? É claro que não. Mas então como é que a gente pode pagar pelos benefícios? Deus, Jesus e os espíritos superiores não tem nada que nós possamos fazer por eles diretamente. Mas podemos e devemos sim retribuir pelos benefícios recebidos. Como é que se faz esse pagamento? Fazendo bem aos nossos irmãos encarnados, aqueles que convivem conosco aqui no mundo material. Essa é uma forma de nós retribuirmos os benefícios que recebemos do alto. No item 7 desse capítulo 26, Kardec trata da mediunidade gratuita. E ele diz assim, os médiuns receberam de Deus um dom gratuito, de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, porque não são fruto das suas concepções, nem das suas pesquisas. E realmente, o que um médium transmite numa comunicação não é dele. Porque se for dele, não é uma comunicação mediúnica. Ou é uma mistificação, ou um animismo, mas se aquilo que é transmitido pelo médium parte dele,
não é comunicação mediúnica, não. E o médium, na maior parte das vezes, diferentemente do que muitas pessoas pensam, ele não é alguém especial, não é um missionário, não, pelo contrário, normalmente ele é um espírito que nas suas diversas encarnações cometeu muitos erros, prejudicou muitos semelhantes, se tornou grandemente comprometido perante as leis de Deus. E a mediunidade é a ferramenta que o Criador lhe deu para que ele beneficiasse os semelhantes e dessa forma compensasse os males que praticou no passado. Eu não me canso de dizer que Deus não nos criou para sofrer e não nos faz encarnar para sofrer. Mesmo aqueles de nós que cometem erros graves, Deus não quer que encarnemos para sofrer. Por isso Ele nos dá tantas oportunidades quantas nós precisarmos para fazermos o bem e assim compensarmos os erros do passado. Todos conhecem aquela frase de Pedro, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Mas se Deus não quer que nós soframos, e por que é então que a gente sofre tanto? Porque a gente não usa o amor para cobrir a multidão dos pecados. Vejam, é uma questão de lógica e está de acordo com não só com a sabedoria, mas com o amor do Pai pelas suas criaturas. Se eu prejudiquei alguém e me tornei devedor perante as leis de Deus, e eu sofro em consequência do mal que eu pratiquei, é bom para mim, em termos em relação à lei de causa e efeito, porque eu estou ficando quites com a lei de Deus em relação àquele mal que eu pratiquei. É bom para mim. Mas se eu fiz o mal e hoje eu faço o bem para compensar esse mal do passado, eu não preciso sofrer, e aquele ou aqueles para quem eu faço o bem se beneficiam também. Então fazer o bem é bom para mim e para os meus semelhantes. E nós, infelizmente, sofremos mais do que precisávamos, porque nós não fazemos o bem suficientemente. Nós ainda não nos conscientizamos de que a única coisa que podemos fazer em nosso próprio benefício e que nunca falha é fazer o bem para os nossos irmãos. A gente procura a felicidade na posse dos bens materiais, nas satisfações do corpo físico, dos sentidos, da comida, da bebida, etc. e tal. A nossa felicidade depende da nossa ação em benefício dos nossos semelhantes. Quanto mais nos dedicarmos a fazer o bem, mais felizes iremos nos tornar. A gente tem um duplo benefício fazendo o bem. Um é que a gente compensa os erros do passado. E dois é que quanto mais nós fazemos o bem, mais nos modificamos para melhor interiormente. E isso é fundamental para nós. Por quê? Porque o que nós somos interiormente é que determina se nós somos seres felizes ou infelizes. Não importa o lugar onde a gente esteja, a situação que a gente vivencie, as pessoas com quem a gente convive. O que tem diferença fundamental para sermos felizes ou infelizes é a nossa condição interior. Tanto que eu costumo dizer com frequência que se eu saísse daqui hoje e fosse morar em Júpiter, que é um dos planetas que os espíritos nos dizem que é dos mais evoluídos do nosso sistema solar, lá eu não seria mais feliz do que aqui, porque a felicidade que eu preciso, ela não está dentro de mim ainda. Não é uma condição que eu desenvolvi ainda. E vejam, na mediunidade, um médium que trabalhe, digamos, 10 anos, quantos milhares de espíritos ele vai beneficiar? A gente sabe que numa comunicação, um espírito conversa com o doutrinador, mas tem às vezes dezenas ou centenas de outros espíritos que não se manifestam, mas estão nas mesmas condições do comunicante e se beneficiam do mesmo modo. Então imagine se alguém trabalhando 10, 20, 30, 40 anos com um médium,
quantos milhares e milhares de espíritos ele vai beneficiar? Quanto vai se tornar menos negativa e mais positiva a sua posição na contabilidade da lei de causa e efeito? Fazer o bem é a melhor coisa que podemos fazer por nós mesmos. Obrigado, meus irmãos, que a paz de Deus nos envolva e que o Cristo nos auxilie a compreendermos cada vez melhor os seus ensinamentos e os nossos benfeitores espirituais nos auxiliem cada vez mais pormos em prática esses ensinamentos nas nossas ações diárias.